Torcedor do Palmeiras, muito bom dia, ótimo domingão aí pra todos vocês. Luizão aqui, trazendo informação do Palmeiras todos os dias aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, pessoal, nosso canal é novo, já te pedi pra você se inscreva aí pra estar nos ajudando. Deixa o like também. Vamos pras últimas informações do Verdão, que está lá nos Estados Unidos, focado agora no jogo de amanhã contra o Inter de Miami às 22 horas. Já deixa aí sua opinião nos comentários, deixa também aqui nos comentários de qual região você está nos acompanhando, qual que é a sua cidade. Eu estou aqui em Goiânia e trago informação todos os dias, mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E o Esporte Espetacular entrevistou com exclusividade o técnico Abel Ferreira. Foi uma entrevista que teve de tudo. Projeção sobre a Copa do Mundo de Clubes, análise sobre a trajetória do Palmeiras e, claro, muita emoção. É uma cena rara. Em quase 5 anos no Brasil, dá para contar nos dedos de apenas uma mão as vezes em que Abel Ferreira se sentou em frente à câmera de um veículo de imprensa numa entrevista exclusiva, como ele fez ontem, direto dos Estados Unidos, para o Esporte Espetacular. As pessoas só sabem um pouquinho. E esse não é o mesmo Abel que chegou no Palmeiras em 2020. Talvez hoje ele entenda um pouco mais de onde ele vive. Tu estás-me a dizer isto, eu estou-me a arrepiar porque eu acho o povo brasileiro um povo generoso e apaixonado. Eu quando fui fazer uma visita a uma biblioteca da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e quando entrei eu vi uma coisa que eu pensei que ainda não existisse, que era o comer, fome, o ter nada no prato ou muito pouco no prato para comer. E isso marcou-me muito porque eu falava primeiro na parte da educação, mas há um bem essencial que vem primeiro, que é comida. Na Copa do Mundo de Clubes, Abel Ferreira se sente ainda mais privilegiado. Nos treinos abertos do Palmeiras, explica com tranquilidade. Temos uma ativação que vocês estão a ver, uma posse de bola específica para o jogo, está bem? Estratégia defensiva mais contra-ataque específico para o jogo, bola parada. E dedica tempo às próprias anotações. É melhor um mau apontamento com uma boa memória, porque você depois vai se esquecendo. E eu aponto tudo, ideias que me vêm na minha cabeça, conversas que eu tenho, conversas que eu preciso de ter. E aponto tudo ali. Depois aquilo é quase como se fosse o meu guião. É uma forma de eu meditar sozinho. E será que um dia a gente vai ver esses livrinhos publicados? Olha, não vais ver porque a minha letra é muito feia. A minha letra, eu às vezes digo assim: professor, mas se você perder esse livro, disse, tranquilo, ninguém percebe, só eu que percebo. Muitos estão ansiosíssimos para esse confronto de segunda-feira. Por causa de um dos grandes nomes, talvez o maior nome da nossa geração, junto com o Cristiano Ronaldo, o Messi. Você está ansioso para esse jogo? Sim, posso dizer que já o marquei. O primeiro jogo do Guardiola para a Liga dos Campeões foi com o Sporting. Eu era jogador de Sporting e ele era ponta direito. Eu era lateral direito do Sporting e eles trocavam, do outro lado jogava o Henry. Ele umas vezes está no meio, outras vezes está na esquerda, outras vezes ele vai atrás. Ele vai ter que ser marcado não por um, mas por 4 ou 5 jogadores que estiverem mais próximos. Os clubes brasileiros parecem estar surpreendendo o mundo. Mas os clubes brasileiros estão surpreendendo Abel Ferreira? Não. Ou você já sabia que isso ia acontecer? Não, porque eu já estive do outro lado e vou-vos dizer honestamente, eu como europeu, quando ligava e via jogos do Brasil, eu não gostava de ver. Que é a mesma coisa que os que lá estão não gostam. Tecnicamente, para mim, o brasileiro é o melhor do mundo. Se nós repetirmos sempre a mesma fórmula, alguma coisa vai mudar no futebol brasileiro. Se nós não dermos tempo de descanso, eu bato 3 dias pelo menos, que é o que vocês veem aqui. Vamos ganhar e perder na mesma, vamos. Ninguém está a dizer que os brasileiros vão ganhar, mas conseguem ser competitivos. Mas tem chance? Tem. Eu acho que todos nós, todas as 32 equipas aqui têm. Umas têm mais que outras, mas todos têm chances. E apesar de todo o orgulho, foi no Brasil que Abel aprendeu um tipo de pressão que até hoje o deixa inquieto. Bravo! A cada título que ganhas, o que é que sentes? Alívio. Alívio. As pessoas, mas tu devias... É quase como te tira.
E depois no ano seguinte começa tudo de novo outra vez. E se não ganhar vão dizer que eu já estou farto de ganhar, ou que já acabou o ciclo. Ou é um alívio, mas ao mesmo tempo é a sensação de que fazes tudo. O outro lado, esse é o lado que eu não quero conhecer, que é o lado mais frágil que eu tenho, que não vos quero mostrar, não quero. Mas se vocês, nas entrelinhas, vocês ouvem os meus jogadores a falar daquilo que eu sou. Mas tem um assunto que quebra essa barreira. Você falou, Abel, que a sua família, suas filhas, nem sabiam direito o que era futebol antes de você vir para o Brasil. Elas não estão aqui nos Estados Unidos. Está toda a gente aqui. Trouxe todo mundo. Trouxe. A família para mim é tudo. E eu, em determinado momento da minha vida enquanto treinador, fui muito egoísta. Porque eu só pensei em mim e não pensava neles. Eu achava que se ganhasse um título ia ser feliz a vida toda. Então pus de lado um pouquinho o acompanhar as minhas filhas e a minha família. O maior título, claro que os palmeirenses vão dizer, o maior título que eu ganhei aqui foi conseguir ter a minha família 3 anos comigo, a assistir às derrotas, às vitórias, porque quando tu perdes, eles vão estar sempre lá em casa para ti. Quando o pai ganha é dos outros, quando perde é dele. Esta entrevista não era para ser assim. Essa é a parte mais dura, mas pronto, aquela parte que vocês não veem. Só veem aquela pá. O gajo é arrogante, o gajo ganha muito dinheiro. Só pensam nessa parte. Mas o caminho. Alguém pensa no iceberg? Abel Ferreira, o treinador com mais títulos na história do Palmeiras, e apenas alguém como outro qualquer. Essa parte vais ter que eu chorei. Eu que chuto o microfone, eu não choro, cara. Vocês sabem que eu não choro. Mas você sabe que a gente vai eu ter que bato em colocar, toda a gente. né, Abel? Um homem como eu não chora, cara. Vocês têm que cortar isso. Que a próxima vez não leve tanto... É por isso que eu não gosto da entrevista, que vocês depois veem o meu lado frágil ali, ó. Que a próxima vez não leve tanto tempo, Abel. Okay, muito gosto, obrigada. Tá bem? Obrigado. Muito e obrigada. Tudo bom para vocês. Uau! É tão bom, né, saber que por trás dessa casca, desse homem duro, tem um ser humano leve e sentimental. É verdade, né? Ele abriu o coração. Abel Ferreira, muito obrigada pela entrevista. Gabi Ribeiro também, nossa repórter, que esteve ali ao lado. Fale mais com a gente, queremos lhe ouvir mais, Abel. Amamos. Gostamos disso, né? Agora, é uma coisa rara de se ver o Abel falando assim, né? E emocionado, Fred. Ih, Fred já tá até do lado. É o ligeirinho aí? O ligeirinho... é verdade, tem um mariachi aqui, a gente tá do lado do restaurante mexicano, mas na verdade a gente preparou uma surpresinha aqui, ó, porque estamos, já que a gente tá falando do Palmeiras, já que estamos falando do Abel, ó, a torcida tá aqui, ó, em todo canto dos Estados Unidos, tem palmeirense espalhado, eles ficam gritando e cantando o tempo todo. Cara, foi muito legal ver essa entrevista do Abel, ver o quanto ele é humano ali por trás, mas aqui o pessoal só quer saber do Inter Miami, o confronto de segunda-feira que a gente vai ver aqui na tela da Globo. E por falar em confronto, hoje tem Real Madrid e Pachuca também na tela da Globo. Olha que delícia, futebol no domingo, a gente vai assistir Real Madrid na tela da Globo. Então, 15h45, Real Madrid e Pachuca, fechado? Aqui tudo pode acontecer, parece São Paulo, assim, impressionante, tá? Mó sol, tô aqui trocando de óculos toda hora, mas olha aqui como é que tá o clima. Aqui atrás não coloquei a capa de chuva aqui pra me preservar, né, já que a gente tá entrando ao vivo aqui durante o dia todo, mas só que aí se a gente dá uma giradinha e vem pra cá, eu já tiro tudo já, tá vendo? Tipo, o céu tá azul, então fica meio essa metade durante o tempo todo, mas só que a gente teve um episódio muito curioso durante o jogo do Palmeiras, né? Não tava chovendo, mas só que a polícia
polícia viu que caiu um raio nas proximidades do estádio e aqui nos Estados Unidos não tem ideia, não dá para trocar ideia de tipo, não, continua o jogo aí, vamos, já falta só 20 minutos e tal. Não, aqui o protocolo é seríssimo, então caiu um raio, eles paralisam a partida na hora, esperam meia hora, se cair outro raio, eles paralisam por mais meia hora, então realmente aqui não tem como negociar isso, não dá para dar aquele jeitinho brasileiro. A gente até tentou mostrar umas imagens de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, com o campo alagado lá no Barradão, torcedor mergulhando na arquibancada do Morumbi, mas só que não teve jeito, eles paralisaram o jogo mesmo. Inclusive a gente fez uma matéria aqui no Esporte Espetacular para contar para vocês como é esse protocolo aqui dos Estados Unidos, então se liga aí. Era uma tarde clara em Nova Jersey na quinta-feira, quando logo depois do segundo gol do Palmeiras sobre o Al-Ahly, uma mensagem apareceu no telão do estádio. Para sua segurança, precisamos que todos deixem as áreas das arquibancadas e procurem abrigo dentro do estádio por causa do tempo na região. A mesma mensagem surgiu nos celulares de quem assistia ao jogo. Todos, torcedores, comissão técnica, profissionais da imprensa, foram para as áreas internas do estádio em Nova Jersey. O sol brilhando e uma medida dessa tão repentina. Olha, para te ser muito sincero, se estivesse a perder não ia gostar. Porque acho que favorece quem está a ganhar essas quebras, mas a verdade é que não havia outra forma. O protocolo, que se repetiu outras vezes nesta Copa do Mundo de Clubes, faz parte de um cuidado que é regra entre os organizadores de eventos nos Estados Unidos. A prevenção é contra raios. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos é claro. Não existe lugar seguro em um espaço aberto durante uma tempestade com raios, como em um estádio de futebol. Por isso, federações esportivas americanas e produtoras de grandes shows e festivais seguem as diretrizes do Serviço Meteorológico Nacional. Ao sinal de que uma tempestade se aproxima, num raio de até 16 quilômetros, o evento precisa ser interrompido por 30 minutos. E todos devem procurar um abrigo seguro, como a área interna do estádio. Se durante esses 30 minutos não for ouvido outro trovão, nem for visto outro relâmpago, o evento pode ser retomado. Caso contrário, a contagem recomeça. E isso pode se repetir quantas vezes forem necessárias. Os clubes brasileiros estão de olho nos céus para os jogos da última rodada da fase de grupos. 3 deles correm mais risco de interrupção. Na segunda, o Palmeiras enfrenta o Inter de Miami no estádio de Miami. Vai fazer calor, com possibilidade de chuvas com raios. É a mesma previsão para a quarta-feira. Em Orlando, no centro da Flórida, há uma chance menor de tempestades na terça-feira, dia em que o Flamengo enfrenta o Los Angeles. As paralisações dos jogos pelo risco de raios devem se repetir na Copa do Mundo de Seleções no ano que vem. Algumas das sedes são as mesmas, como Nova Jersey, na região metropolitana aqui de Nova York. Esta Copa de Clubes já serve como um ensaio para que dirigentes e atletas se preparem para possíveis atrasos nas partidas de 2026, que vão acontecer nesta mesma época do ano, o verão no hemisfério norte. Well, the thunderstorms are most frequent. Clifford Mass, professor de Ciências do Clima na Universidade de Washington, explica que as tempestades com raios são mais frequentes no lado leste dos Estados Unidos por causa do ar úmido que vem do Golfo do México. Na costa oeste, temos pouquíssimas tempestades e isso não deve mudar, afirma ele. Isso quer dizer que, das 11 sedes americanas da Copa do Mundo de 2026, 8 estão na área de maior risco de chuvas e raios repentinos. E cenas como essas devem se repetir. Nos Estados Unidos quem manda é a natureza, viu? E amanhã tem Palmeiras e Inter Miami ao vivo na Globo a partir de 9h40 da noite. O time brasileiro e o time do argentino Lionel Messi se enfrentam numa partida que vale a classificação e a liderança do Grupo A. Pode ficar até o fim? Se o chefe autorizou, a gente aproveita. O Palmeiras se prepara não apenas para a partida que vai definir seu futuro nessa Copa do Mundo de Clubes. Chegou um momento muito aguardado desde que o Inter Miami foi sorteado no Grupo A. Inter Miami, CF. O dia de enfrentar o time de Lionel Messi e Luis Suárez. São jogadores muito fortes, mas a gente está trabalhando para, como falei, para tentar conseguir uma vitória, somar mais 3 pontos e conseguir a classificação. A
A imprensa pôde acompanhar uma atividade completa, mas naturalmente, não aquela em que a comissão técnica prepara a estratégia específica pensada para o próximo adversário. E de novo, é bom lembrar, tem um tal argentino, ganhador de 8 bolas de ouro da FIFA. Agora toca com o Palmeiras, que é um grande do mundo. Mas que sabe que o jogo contra um grande do mundo, o Palmeiras, vai ser muito complicado. Mas é um jogador muito difícil, não adianta você ter um cara marcando ele, porque é difícil mesmo de jogar contra ele e de marcar. Mas vamos ver o que o professor acha e a indicação dele para tentar fazer e marcar ele. Diante de um ataque tão renomado, vale lembrar que até aqui a defesa do Palmeiras ainda não foi vazada. O primeiro jogo foi um empate sem gols, diante do Porto de Portugal. E na última partida, 2-0 para cima do Al Ahly do Egito. Se essa terceira rodada já tinha os seus atrativos por ser o time do Messi, a situação no grupo torna o jogo ainda mais interessante. Em Miami, vão se enfrentar os 2 primeiros colocados e o Palmeiras tem a vantagem do empate. Se vencer ou empatar, além da classificação, o Palmeiras garante o primeiro lugar do grupo. Considerando os critérios desta fase de grupos, é possível para o Palmeiras se classificar mesmo em caso de derrota nesta segunda. Se o Al Ahly vencer o Porto, chega também a 4 pontos, mas não elimina o Palmeiras, porque o primeiro item é confronto direto e os brasileiros venceram os egípcios na segunda rodada. Caso o Porto derrote o Al Ahly, aí vai para o saldo de gols. Se der 1-0 nas 2 partidas, por exemplo, o Palmeiras avança porque ainda fica com um gol a mais de saldo que os portugueses. São muitas as possibilidades neste equilibrado Grupo A. Certeza mesmo é que Lionel Messi será bem marcado durante e depois do jogo. Todo jogador que a gente pergunta fala, acabou o jogo, vai correr para pegar a camisa do Messi. Você vai ser um deles? Não, vamos ver. Na realidade, tem vários argentinos também, não sei se vai ficar com eles. Vamos voltar para conversar com o Fred, já está aqui no nosso telão, inclusive, ó. Olha o que está atrás dele ali, as figuras, né? As figuras que estão ali. Quero saber, Fred, o que você está esperando desse jogo do Palmeiras contra o Messi, Luizito Soares também? Fred, eu sei que você é apaixonado pelo rival do Messi, o Cristiano Ronaldo, mas vamos falar do Messi. Ufa. Eu achei que você ia falar que eu era apaixonado pelo Messi, eu fiquei preocupado, cara. Mas eu sou profissional, né? Estou vestindo aqui a camisa da Globo, então eu até, honestamente, invadi um terreno aqui para mostrar essa imagem do Messi, porque aqui pelas ruas de Miami tem várias imagens dele, né? Várias lojas vendendo a camisa, essas paredes assim que tem esses painéis. Então, realmente, a torcida aqui de Miami é muito empolgada. Você até me perguntou na outra passagem se vai ter mais torcedor do Inter Miami ou do Palmeiras. Não sei, provavelmente talvez tenha mais do Inter Miami, mas eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras vai fazer muito mais barulho. E é aquilo que a gente falou muito nesse VT do Edgar, né? O Palmeiras vai jogar contra o Messi. Realmente parece um jogo de videogame. Então realmente vai ser uma partida incrível, uma partida muito esperada. E até também porque o Palmeiras está numa situação muito confortável no grupo. Então a gente vai desfrutar de uma partida incrível. Você vai assistir o Palmeiras, seu time, ou vai zicar o seu rival, zicando o Palmeiras diante do Messi, que é até legal para os rivais, né? Os rivais vão ter a dura tarefa de torcer pro Messi. Então, segunda-feira promete muito esse jogo, cara. Tá, mas peraí, Fred, peraí. Vou quebrar o protocolo aqui. Fred, arrisca aí, o que vai dar nesse jogo? Ai. Rapaz, estão pedindo esse meu palpite, todos os programas da Globo, e cada hora eu dou um, que aí em algum eu vou acertar. Mas eu tô confiante, eu vou de 3-0 Palmeiras, cara. Nossa, tá bom, que seja assim, né, os brasileiros. Daqui a pouco você volta. 3-1, pra ter um gol do Messi, pra eu ver um gol do Messi pessoalmente. Eu acho difícil ele não balançar a rede. Pronto, falei. Até daqui a pouquinho. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí até o final do vídeo. Já se inscreva, deixa aquele like também para estar fortalecendo aqui o nosso canal. E lembre aí de ativar os sininhos das notificações para receber o nosso conteúdo. Diariamente estamos trazendo informação do Palmeiras. Palmeiras que está aí nesta temporada de Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Tá com atuação muito boa nos jogos que já foram feitos, né? Tá rumo aí a classificação das oitavas de final. Próximo jogo, segunda-feira, amanhã, às 22 horas, com o Inter de Miami. E o Palmeiras se prepara aí, troca para enfrentar o Inter aí na vaga nas oitavas do Mundial de Clubes. Palmeiras treinou aí em 2 períodos, ontem no sábado, em preparação aí para esse jogo decisivo.
pela rodada aí da fase final do grupos do Mundial de Clube. A atividade da manhã foi aberta integralmente para a imprensa, depois de uma movimentação física mais leve com todo o grupo. Os jogadores menos desgastados aí realizaram um trabalho técnico em campo. Aníbal Moreno, recuperado aí de um edema muscular, não foi ao gramado. Já isto indica que Abel Ferreira terá que fazer uma mudança aí para o próximo jogo. Emiliano Martinez deve ser o substituto do argentino no meio de campo. Além disso, Maurício e Flaco Lopes, que entraram bem na vitória por 2-0 contra o Al-Ahly do Egito, podem desembarcar aí, aliás, desbancar Rafael Veiga e Vitor Roque nos 11 iniciais. Na atividade desta manhã, Abel Ferreira não fez esboço de escalação, comandou aí o trabalho em que organizou transições e movimento aí para sair da pressão adversária. Usavam aí o colete amarelo: Marcos Rocha, Bruno Funks, Mikael Naves, Vanderlan, Emiliano Martinez, Rafael Veiga, Alan e Paulinho. Sem colete, a equipe teve Benedetti, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Thales, Maurício e Flaco Lopes, enquanto Mike, Vitor Roque e Luiz começaram com colete roxo e se juntaram à equipe com colete amarelo. E uma provável escalação sendo assim: tem Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rio e Estevão, Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes, né? Um desses dois aí. O Palmeiras, que é líder do grupo A com 4 pontos. Palmeiras precisa apenas de um empate para avançar como líder da chave para as oitavas de final do Mundial de Clubes, pessoal. É isso. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva. Aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.